Muito bem, agora ao vivo, né, para todo mundo aí pelo Facebook, também com o recurso do StreamYard, né? Estamos aqui em mais uma live, eu, André Bontempo, acompanhado também de Guilherme Soares, e essa live de hoje abordar o assunto política. Só que a política, né, numa visão contemplando a atualidade, né, o atual cenário em que vivemos e, claro, né, também um pouco das questões do pensamento político, né, falar não só da política do presente, mas também um pouco das ideias, né, que permeiam aí a política. E convidamos todos vocês aí para também participarem, interagirem, tirarem suas dúvidas e tudo mais. Bom, vou já tocar a bola aqui pro Guilherme, né? Vocês já conhecem, mas ele fica à vontade aí também para se reapresentar. E já adiciono uma pergunta. Como você está vendo a política na atualidade? É uma pergunta bastante pertinente. Mas, assim, quando surgiu essa proposta de discutir em relação à questão da política, eu pensei em fazer um resgate histórico, né? Buscando, buscando tipo, entender o pensamento para tentar chegar a entender para onde chegamos, né? Que acho que isso seria bastante importante, né? Se a gente, Uhum. se a gente começasse a estabelecer um ponto zero no pensamento da política, ainda que isso seja em tese meio impossível de se fazer, a gente começaria na Grécia, né? No, na Grécia, onde que pode ser considerado assim, um marco inicial, ainda que isso é meio complicado de se falar. Na Grécia existia um debate entre o tal dos filósofos e o tal dos sofistas, né? Os filósofos, né, que na Grécia contempla desde Sócrates, Platão, Aristóteles, eles que são digamos assim, figurinhas conhecidas, né, no pensamento não só da filosofia, mas por exemplo da matemática, os filósofos eles tinham como objetivo a busca pela verdade, né? E eles se contrapunham muito com os sofistas, né? Os sofistas é, tinha como tinha como papel tipo buscar o debate, né? Ficar debatendo em certas questões da vida, da sociedade, de outras coisas também pertinentes à época. E, e existia esse conflito, né? Sofistas e filósofos. Os filósofos não gostavam dos sofistas, aí existia a acusação que os sofistas não passavam de demagogos, que fazia discursos e tudo mais. Aí existia aí na Grécia, a gente tem a criação da polis. O que é a criação da polis? É um lugar onde que as pessoas discutiam política, né? E aí a gente já começa já nos poréns, né? Que nem, Uhum. que nem tudo é flor, tudo é mil maravilhas. Os poréns que a gente tem
que nem todos participavam da polis, né? A gente tinha bastante restrito para uma, digamos assim, para uma elite, para a classe dominante da época, né? Só apenas alguns setores talvez participavam, mas assim era bastante restrito, né? E vale a pena lembrar também que foi qual que é o modo de produção da Grécia, que é o modo de produção escravista, né? Não era tipo escravos como era no Brasil, né? Porque você tinha toda uma questão de guerra, dos conflitos que a Grécia se envolvia. E isso tem também tipo um elemento interessante, que é a busca discutir o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum significa que o Estado, uma ideia de que o Estado deveria buscar o bem-estar de todos e não de uma parte da sociedade, né? Nessa parceria, ou não dos ricos e não dos pobres. Uma ideia que perdura até hoje na política, né? E o que acontece? Aí, eu não vou ficar falando da Grécia há muito tempo, senão vai ficar trocentas horas de lives e acho que isso vai cansar o público, né? Mas assim, então Perfeito. Então a gente sai da Grécia e a gente vamos para a Itália, né? Conversar um pouquinho de um tal de Maquiavel. O Maquiavel é um dos filósofos mais importantes da ciência política. O cara é tão importante que tanto Mussolini e tanto Gramsci usaram do pensamento do Maquiavel, né? Que na época na Grécia eram o Gramsci estava no extremo da esquerda e o Mussolini no extremo da direita, né? E com Maquiavel a gente percebe também um pouco de uma mudança do paradigma da política na maneira como ela é, de fato, né? E acho que talvez seja por isso que esse livro o livro do Príncipe é tão atual. O Maquiavel vai discutir com o príncipe como o príncipe mantém um domínio, como que o príncipe se mantém no governo sem cair por pressões tanto dos inimigos e tanto de supostos aliados, tanto também como que ele se controla o conflito interno. Ele vai ensinar aí ele vai ensinar como que se lida com os inimigos e com os supostos amigos. Também na época ele vai compreender como que o Estado, o príncipe, se mantém a conquista, né, com as conquistas que o Estado manteve. E ele vai também discutir tipo uma coisa que eu acho que é fundamental, inclusive para entender questões da política de hoje, que é como se como o governo mantém uma base de apoio, né? Que, por exemplo, se a gente for entender hoje aqui no governo Bolsonaro, eu acho que isso aí sim, é muito importante, porque depois de tanta coisa porque de tanta coisa que acontece no governo, o Bolsonaro ainda mantém apoio, né? Porque que ele é relativamente fortalecido, né? Porque é relativamente fortalecido. E também é uma frase muito interessante que a gente vai voltar nessa discussão posteriormente, né? Que que o príncipe não deve ser nem amado e nem ser odiado, né? Para quiser manter o
o governo. Como eu falei, não vou ficar se estendendo muito, né, nos filósofos, estou dando uma pincelada. Aí a gente começa a entender um pouco do pensamento liberal, né? E no pensamento liberal, tipo, a gente vai ter que entender, vai ter que ir antes para um cara que não era liberal para entender um pouco do pensamento do liberalismo, que a gente vai começar tipo com Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes fala que o Estado existe um estado de natureza, né? Onde que existe uma guerra de todos contra todos, e que o homem é o lobo do homem, que se deixar no estado de natureza vai entrar digamos assim, numa catástrofe, né? E o indivíduo, em busca em busca de viver em sociedade, o indivíduo teria pacto com, né? E aí a gente entra num outro debate que é do John um liberal clássico, que o John Locke representava uma burguesia que estava em ascensão, né? E ele achava que o estado de natureza seria algo bom, não seria algo ruim. E ele fazia a defesa da propriedade, que é um elemento fundamental para a gente entender a política, que a propriedade serve, e para o Locke a propriedade seria tipo os bens que o cara tem, mas também seria também a casa, a família, as coisas que o indivíduo possui. Na verdade, era uma desculpa que o Locke tinha, ao meu ver, aí já colocando uma opinião minha, uma desculpa que o Locke tinha para poder defender os interesses da propriedade privada, né? Algo que é tão, digamos assim, forte no pensamento da burguesia. Aí, saindo um pouco do liberalismo, vamos entrar antes de entrar no pensamento onde que eu quero chegar, primeiro vamos chegar no pensamento da democracia das elites, né? Que eu acho que, por exemplo, a gente está no período de eleição, né? Onde que a gente tem muitos candidatos tentando alguma coisa, uns por carreirismo, outros até um sentimento de querer mudar, então eu acho que essa democracia das elites ajuda a entender um pouco que assim começam assim, a democracia das elites envolve vários autores, mas eles começam com uma lógica separando os iluminados, que são uma minoria do povo que não possui conhecimento para poder governar, né? Que o povo seria, digamos assim, incompetente. O povo seria incompetente que não saberia, que não teria capacidade para governar. E inclusive, muitos autores vão classificar a população, o povo, como burro de carga, né? E aí existe um pensador chamado Schumpeter, que ele vai falar que o papel da população seria votar somente. O que acontece? É aquele pensamento assim, você vai, vota e volta para casa, e volta daqui, no caso nas eleições brasileiras, volta daqui 2 anos para votar de novo. Né? Aí existe aquele pensamento, né, que muitos têm, que fala que a eleição é o momento da mudança, que se não for
através das eleições, você vota, digamos assim, se você votar errado, né? Uhum. Você só vai poder trocar, mudar a situação, o candidato daqui 4 anos. Então, tipo, então, na lógica, você teria que votar direito, né? E vale para importante lembrar também, né, que é um negócio bastante curioso, né? Porque de um lado mostra que o voto foi bastante instrumentalizado pela classe dominante, né? E ao mesmo tempo, tipo, o voto popular foi uma conquista da luta de classes, porque se não fosse a luta, nem a população não poderia nem votar, né? Era a minoria da minoria que votava, né? Era exatamente. Era uma minoria da minoria que votava. Eu andei fazendo um raciocínio, pensando um pouco nessa democracia, do pensamento da Grécia, no pensamento liberal. Eu percebi uma coisa muito interessante, né? Que sempre existiu uma divisão, né, na sociedade que os autores retratam, mesmo que muitos queiram negar isso. Você percebe no pensamento, por exemplo, de um Platão da vida, que existe o senhor, que existe os escravos, né? Que ainda que eles tentam esconder, né? Ao, os escravos, existe os trabalhadores, né? Na democracia das elites, que é uma nova classe dominada que está surgindo, que é vista como politicarga. Mas existe esse setor, né? Ainda que se esconda isso, ainda que se faça mil malabarismos que se esconda isso, existe esse setor, né? Não dá para fingir que é invisível, né? Não dá para ver que é invisível. Então o que acontece? Aí a gente entra no cara que muitos odeiam, eu, por exemplo, gosto muito, que vai perceber isso, né? E vai começar a meio que dar voz a esse setor oprimido, né? Que é o Karl Marx, né? Eita! O Karl Marx, aí a coisa começa a pegar fogo. O Karl Marx tem para quem não conhece, tem um livro mais famoso, né? Que é o Manifesto Comunista, e que ele vai dizer que o motor da história é a luta de classes. Ou seja, o motor de todas essas classes que os autores tentavam esconder, na verdade, mostrava um conflito da luta de classes entre essas classes dominadas com a classe dominante. E que isso vai ser o motor da história. Isso que vai trazer as transformações e não tipo, a mudança não vai surgir através dos grandes homens, dos supostos grandes homens, dos acontecimentos, e através da luta de classes. Então a gente vai entender que assim, no pensamento então marxista, no pensamento vindo de Marx, a política vai estar relacionada com as classes sociais, né? Vai ter o modo dominante, o modo burguês de fazer política, e vai ter também um modo proletário de se fazer política, o modo dos trabalhadores. E esse setor e esses dois setores da sociedade que estão na relação de produção, o burguês como dono dos meios de produção e o proletariado como tipo, que vende sua força de trabalho. Esses dois setores vão ser os únicos setores que vão fazer política independente, né? Mas aí vai ter a pequena burguesia, né? Que essa não consegue ser independente. Essa aí tem que ou ela fica reboque da classe trabalhadora ou ela fica reboque da grande burguesia. Voltando um pouco. Ela vai ter que apoiar alguém.
voltando um pouco, se a gente for discutir questão de Brasil hoje, se a gente for ver um setor considerável da base de apoio do governo Bolsonaro, uma base de apoio formada pela pequena burguesia, que ficou meio assustada com o discurso da crise e tal, que busca uma mudança muito em abstrato, né? É um pensamento bastante confuso e que acabou, digamos assim, se encantando no canto da sereia, né? E só para a gente ver como isso é bastante atual. O marxismo, é importante chegar que assim, também se enxerga na questão enxerga a vida, enxerga a política da estrutura, da superestrutura, através das relações de produção, através do modo de produção. E aí, quando a gente fala de pensamento marxista, a gente vai ter que citar um autor que esteve muito longe do marxismo, só que o marxismo, principalmente na época de Lenin, Trotsky se apropriou bastante dele, que é o Clausewitz, que tem a frase famosa que é a guerra é a política por outros meios. Ou seja, quando se tem uma luta de classes, uma luta, tipo, desde uma revolução até para uma greve, como, por exemplo, a gente se vê no Correios, é fruto dessa guerra entre classes que se desenvolve de diversas maneiras, né? Aí entramos na questão do Estado. Ainda no pensamento marxista, entramos na questão do Estado. O Estado é um instrumento de dominação de classe, né? O Marx, quem disse isso foi o Lenin, no livro chamado Estado e a Revolução. O Marx vai falar que o Estado é um comitê de negócios da classe dominante, ou seja, o Estado hoje está a serviço dos interesses da burguesia e a burguesia vai usar esse Estado para dominar a classe trabalhadora e outros demais setores dominados, mas principalmente a classe trabalhadora. Ou seja, o Estado, e como que o Estado utiliza um instrumento de dominação de classes, porque o Estado serve para pôr, digamos assim, amenizar o conflito que existe entre as classes sociais, mas para poder manter as relações entre as classes. E ele faz isso ou através de um intermédio de concessões, né? Ou através do intermédio da base da repressão, da base, digamos assim, da porrada, né? Utilizando o termo que o Jair Bolsonaro utilizou para poder calar os repórteres. Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem. Por intermédio das concessões. Se a gente for de novo discutir Brasil, o que seria, por exemplo, o auxílio emergencial? Por que o governo Bolsonaro se apropriou tanto do auxílio emergencial? Porque o governo Bolsonaro está com um grande medo, né? Para não falar um termo mais chulo, dos setores trabalhadores mais precários que se não tiver nenhum auxílio para poder se manter, vai respingar, digamos assim,
sujeira do ventilador e vai cair na cara do governo, né? Então se mantém um auxílio emergencial para poder, digamos assim, salvar para poder tipo salvar o governo Bolsonaro, né? E o que acontece? Aí a gente entra. E a política ela vai estar submetida aos interesses econômicos, né? Se a gente vê agora de maneira mais indireta, mas se a gente vê o grande parte dos políticos, deputados, vereadores, senadores, prefeitos e até o mesmo presidente, tem por trás uma grande base de grandes empresários que financiam suas campanhas, que estão atrás das suas campanhas, né? Por exemplo, se no governo petista tinha atrás a JPS, no governo Bolsonaro tem atrás o velho da van, que são grandes empresários do mesmo jeito, que tem interesses políticos do mesmo jeito. O velho da van não é um suposto patriota que está apoiando o governo Bolsonaro para poder defender os interesses do Brasil. Isso aí é uma grande ladainha. Então, ou seja, os casos de corrupção, os casos de os acordos políticos são muito por fruto disso, né? A corrupção, por exemplo, que é um tema que há muito tempo está bastante em discussão no Brasil, ela não é meramente uma questão ética, uma questão moral. Ela é uma questão estrutural do sistema, né? Que, por exemplo, que a direita não consegue, a direita não enxerga e não faz questão nenhuma de enxergar, coloca isso como uma discussão moral para poder simplesmente trocar os jogadores e colocar alguém que consiga, digamos assim, aplicar os ataques, aplicar o plano de governo que a classe dominante quer. E aí a gente entra também numa outra questão, que é a burocracia de Estado, né? Que ela nasce da classe dominante, ela nasce da sociedade, só que ela se separa da sociedade, ela fica da sociedade. E se separa como? Através dos grandes privilégios que a grande maioria não tem. Inclusive, quando a gente fala de privilégio, burocracia de Estado, aí eu quero fazer uma discussão aqui que, por exemplo, muitas das pessoas, muitos dos trabalhadores enxergam de uma maneira bastante equivocada os trabalhadores dos Correios que estão fazendo em greve, como se fossem privilegiados, sendo que os privilegiados estão digamos assim, na ponta da torre da pirâmide, né? Uhum. E os trabalhadores, e que privilégio que os trabalhadores dos Correios têm? Tipo, trabalhar sem IPI, trabalhar com salário que, inclusive, em muitos setores é abaixo do DIEES, trabalhar sem segurança adequada. Então, nesse caso, a gente tem que dizer todo apoio à greve dos trabalhadores contra a privatização do Paulo Guedes. O que acontece? Então, essa burocracia de Estado, que muitos falam da competência, a competência dela está em servir a classe dominante, né? E está a serviço também de atacar, de executar essa dominação, né? Porque uma coisa interessante do Estado moderno, do Estado burguês, que é essa burocracia que em outras formas de Estado ela não possuía, não existia.
E o que acontece? A gente tem também pensar o que seria fazer política na visão da classe trabalhadora, né? Que é o que a gente quer. É lutar por demandas elementares da classe, tipo, melhores salários, melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, mas ao mesmo tempo essas lutas menores que a gente já tratou aqui ou em outras vezes de extrema importância, elas têm que estar ligado com uma luta que supere o capitalismo, né? E para superar o capitalismo, a gente precisa... Por que a gente precisa superar o capitalismo? Uma coisa que desde o começo da faculdade eu andei percebendo, que eu andei formulando, que a roda da história precisa andar para frente, né? Ela não chega da roda da história ficar estagnada. E para poder fazer essa roda da história andar para frente, é preciso pensar como que a gente faz com que os trabalhadores percam ilusão no parlamento, né? Como que a gente faz com que os trabalhadores percam as ilusões no Congresso, no presidente, na Câmara dos Vereadores e tudo mais. Então, com isso, tipo assim, é correto participar das eleições, mas ao mesmo tempo cumprindo um papel de denúncia, cumprir um papel de organizar a luta, denúncia ao sistema, aos políticos e tudo mais, ajudar a organizar a luta e trabalhar com que os trabalhadores, a população pobre, percam ilusões desse sistema, de modo geral. E o que é isso? O que é isso? Por que eu falo isso? Porque a classe trabalhadora, quando ela faz política, ela tem que fazer política através dos seus métodos. Uhum. E o que é os seus métodos? É através parando a produção e atacando o lucro do capitalista. E que questione o sistema. O método parlamentar, o método as eleições hoje é um método, digamos assim, um método burguês, um método da classe dominante, um método é um campo que hoje não é da classe trabalhadora. E o que acontece? E através dessas lutas que a classe trabalhadora conquistou seus direitos, tanto os direitos políticos, tanto os direitos sociais, tanto os direitos trabalhistas de qualquer espécie. Não foi algo que caiu no céu, os direitos, né? O pessoal, por exemplo, questão dos direitos trabalhistas, o pessoal fala tanto que o Getúlio Vargas deu os direitos, foi o pai dos pobres. Na verdade, aquilo lá foi fruto de uma luta histórica que a burguesia precisou responder, né? Só um adendo, eles falam como se o Getúlio Vargas tivesse acordado um belo dia e vou dar direitos trabalhistas, né? Uhum. E como eu falei, essa luta por direitos tem que estar ligada com uma luta que supere o capitalismo. Não, inclusive, a gente pode entrar num outro debate que muitos setores da própria esquerda, isso é um erro histórico, tem o péssimo costume de separar as lutas por demandas imediatas com a luta de superação do capital, como se fosse duas coisas separadas, né? Isso aí foi um erro que, por exemplo, a social-democracia cometeu, né?
E a gente sabe o que aconteceu, porque acho que não precisa entrar muito em detalhes. E aí, a gente entra na questão do do partido, né? Que é o que é o partido? O partido é uma classe organizada. O partido possui estratégia, o partido possui concepções teóricas de como se enxerga o mundo. O partido possui um programa político. O partido ele tem uma estrutura que ele se organiza, sejam os partidos mais democráticos, onde a base do partido tem uma participação na vida do partido, um partido, digamos assim, vivo, e sejam partidos assim hierárquicos, né, que são uma cúpula que manda. E essa estrutura permite com que o partido escolha suas lideranças, escolha seus representantes e escolham também quem ele vai escolher para ser candidato ou não. Por exemplo, eu não posso chegar, por exemplo, no PSL e chegar no PSL e falar assim, eu vou lançar uma candidatura no PSL com o objetivo de organizar uma greve geral dos trabalhadores. Eles vão aceitar essa minha candidatura? Acho que é um pouco difícil. É um pouco difícil. Eu vou aparecer também com uma imagem do Lenin e do Trotsky também, na minha propaganda eleitoral. Então, quando, por exemplo, se aceita, por exemplo, uma candidatura, a gente tem os objetivos também que estão por trás disso. Ou seja, tipo, quando os objetivos, assim, quem se candidata a qual cargo e qual é o motivo de se candidatar, de se candidatar. Tipo, por exemplo, aqui a gente vai entrar em eleições municipais, né? Ainda que o cenário esteja bastante complicado por causa do Covid. Nas eleições municipais, a gente tem muitos candidatos que lançam sua candidatura através em partidos aleatórios, que os partidos utilizam essas candidaturas como candidaturas laranjas, por exemplo. É um dos objetivos que essas lideranças partidárias têm para poder conseguir mais votos, para poder conseguir mais cadeira no parlamento, né? E como que funciona esse... E assim, uma vez que, por exemplo, um candidato X consegue, por exemplo, se eleger seja numa Câmara, no Congresso, seja numa Câmara tipo, municipal ou estadual, o que acontece? Por exemplo, ele quer votar uma lei, né? Então, olha só, o artigo 69 coloca que as leis serão aprovadas por uma maioria simples. Ou seja, então, o cara vai ter que fazer os seus acordos, vai ter que dar os seus pulos para poder aprovar uma lei, seja por menor que seja por exemplo, eu quero aprovar uma lei beneficiando um bairro X. Então eu vou ter que fazer esses acordos, entrar nessas jogadas políticas. Então, ou seja, então a gente tem um caminho bastante complicado para seguir, porque assim, porque ao mesmo tempo existe, ao mesmo tempo o que acontece? O partido precisa conseguir um coeficiente eleitoral e precisa dessas candidaturas laranjas. Por exemplo, uma vez que alguém consegue se candidatar a qualquer cargo que seja, então essas pessoas vão ter que primeiramente se sujeitar aos interesses
políticos que existem seja no Congresso, seja numa Câmara de Vereadores, ou seja numa Assembleia Estadual. E esses interesses obscuros são, na verdade, interesses da classe dominante, né? E a gente tem a questão por exemplo, você vai manter o diálogo, né, com esses setores. Uma vez que a gente mantém o diálogo com esses setores, a gente cai numa lógica de que a gente vai ter que ceder, né? E quando a gente cede, a gente acaba não cumprindo os objetivos políticos que a gente tem até o final. Ou seja, então fica uma atuação limitada, né? Que a pessoa tem por conta disso. Aí caberia entrar numa questão que, por exemplo, numa maneira revolucionária de se atuar no Congresso, você precisaria de contar com o apoio de trabalhadores e contar com uma militância ativa para poder, tipo, servir como pressão na balança para poder não cair nesse jogo político, né? Já falei da questão dos puxadores de voto e, assim, e você tem também a questão uma outra questão também, que é a questão da dita lei de responsabilidade fiscal, né? O que é a lei de responsabilidade fiscal? Tem como objetivo de limitar o investimento que o Estado possui em determinadas áreas, ou seja, aquela velha discurso de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, né? O que acontece? A justificativa é para poder combater os desvios, mas eles não vão fazer uma lei que vai combater os desvios deles mesmos, né? É meio absurdo. Eu vou, por exemplo, sei lá, eu vou deixar de comer a torta que eu mesmo fiz porque pensando num suposto bem comum. Não é muito bem assim que funciona. E a grande questão é que essa lei ela não questiona o grande lucro, os lucros que os capitalistas possuem, né? Não questiona as fortunas dos bancos, não possui a questão da dívida, que na verdade isso é um pressuposto para poder ter dinheiro para poder pagar a dívida. Não questiona os lucros que tem nos grandes lucro que tem os bancos e as grandes empresas. Eu acho que foi quase 45 minutos de live, estou vendo aqui também. Acho que a gente já pode abrir para perguntas e para considerações. Perfeitamente. Eu, ouvindo aí atenciosamente, né? Também as pessoas que deram alguns sinais de vida na live. Aliás, um abraço para a dona Dulce, que está lá em São Paulo, amiga lá de São Paulo e também acompanhando aqui, entre outros. E algumas questões que eu achei interessantes, né? Claro que a gente pode até usar como exemplo o atual cenário político, mas pegando um pouco aí no pensamento abrangente, né? Indo lá para Marx, quando você insere Marx aí no debate, né? na discussão, na sua análise, é seguro dizer que o Marx foi o primeiro pensador, o primeiro filósofo a olhar diferente, a entender a questão das classes e propor um outro pensamento que os outros pensadores da sua época ou anteriores não paravam para pensar? Uma boa pergunta. Assim,
O Marx é o que a gente chama de socialismo científico, o socialismo que tem uma base científica, estudada, concreta, que percebeu a necessidade, através de usando um método científico, para poder transformar a realidade. E por conta disso, ele começou a estudar as relações de produção, um longo estudo que o Marx teve para poder assim chegar nas suas conclusões teóricas, né, e conclusões políticas. Mas ao mesmo tempo existiam outros pensadores, que os socialistas utópicos, alguns anarquistas, tudo mais, que também que começaram a, digamos assim, questionar o novo sistema que estava surgindo, que era o capitalismo. Por que essa burguesia que prometia a liberdade, igualdade, fraternidade, ela não está cumprindo isso de fato, entendeu? Mas o Marx, nesse englobo de pensadores que fizeram transformação social, e sem dúvida nenhuma ele é o mais importante. Tanto é que é o pensamento que se manteve, né? Perfeitamente. Quando você questionou, né, sobre a guerra ser a política, né, em outras formas, em outro formato, uma questão interessante, né, falando em guerra, é possível o trabalhador, ou melhor dizendo, a classe trabalhadora viver em paz sem superar o capitalismo? Não, porque ela morre de fome. Simples assim. E isso eu até aproveito para juntar com outra questão que também a ver com a política, né? Pensando mais do ponto de vista da política operária e que tem que ser em contraponto à política burguesa, né? Como você comentou, a política operária ela deve visar superar o capitalismo, ou é possível, inclusive até alguns pensadores de esquerda colocam dessa forma, né, digamos assim, é possível, eles têm que superar o capitalismo, ou é possível conviver com o capitalismo? Não, porque a classe trabalhadora morre de fome. Simples assim, porque é da necessidade da classe superar um sistema que oprime ela, que joga ela para a linha da miséria, porque é uma questão de vida ou morte. Então não dá para conviver num sistema que ataca a classe necessariamente. A classe trabalhadora, ela vai um dia, em algum momento da história, ela vai conseguir superar o capitalismo. A grande questão é que falta uma direção para a classe superar. Aí a gente entraria num outro debate. Mas, assim, conviver pacificamente, não. Por mais que a burguesia não deixe. Por mais que a burguesia não deixe. E vem a questão com relação, né, já que estamos aí falando sobre burguesia, né, e no capitalismo, consequentemente, o Estado burguês, né, o Estado sendo um aparato, né, digamos assim, da burguesia para se manter no poder e manter os seus privilégios, mas
o Estado ele precisa necessariamente acabar ou ele precisa passar por uma transição para aí sim, com o tempo, os trabalhadores, enfim, uma nova sociedade não precisar mais dele. É um dilema, né, entre socialistas e anarquistas. Não, sim, o Estado, eu acredito que é o seguinte, que os trabalhadores eles precisam tomar o poder, tomar o Estado para poder impor a sua vontade à burguesia e para poder expropriar a burguesia. Ou seja, que o Estado é fruto das contradições de classes. O Estado só existe porque existem as classes sociais, né? Uma vez que os trabalhadores expropriam a burguesia e abolem as classes sociais, então ela vai abolir a questão do Estado, transformando o Estado num instrumento de meramente organizativo, não de dominação de classe. Esse é um debate bastante importante, um debate histórico, né? Que os anarquistas acham que tem que abolir o Estado de uma vez por só, mas só que o que a experiência da história mostra? Em diversos momentos, como a Comuna de Paris, a Revolução Espanhola, mostra de como é necessário tomar o poder. André, pode continuar. Acho que deu uma pequena cor. Tá ouvindo? Tô escutando. Tô escutando. Pode falar. Beleza. Tinha dado um probleminha aqui no som. Então, pegando todas essas questões, né, vindo ao Brasil, século XXI, ano 2020, tirou-se um governo de esquerda do poder. Estamos aí com um governo agora de direita ou de ultradireita, enfim, como alguns chamam, né? De qualquer forma, é um governo que diz seu nome, né? De direita, ao contrário de outros que tapeavam, né? Usavam qualquer outra expressão para não usar a expressão direita, né? Esse não, esse assume com orgulho que é de direita e diz que vai consertar o Brasil daquilo que o outro estragou ou os outros estragaram. Mas sendo ele também um governo representante das classes superiores, é mais um chover no molhado. É mais um chovendo molhado e é mais também, digamos assim, tipo, dizer que agora agora a burguesia vai enriquecer, dizer isso de outras maneiras para poder justificar a política que favorece a classe dominante. Ou seja, legal que você ter falado isso, porque o Estado possui muito essa retórica de tentar legitimar os interesses da classe dominante. Porque eu não vou chegar assim e, por exemplo, eu vou implementar, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu não vou chegar a falar assim,
Porque eu vou implementar a reforma da Previdência porque eu quero que você trabalhe até você ficar com seus 80 anos de idade porque eu quero enriquecer. O trabalhador que vai falar isso fala assim, você tá louco, né? Para não falar outro termo mais chulo. Mas ao mesmo tempo, o que isso acontece? Você fala assim, você pode falar assim, eu vou eu vou aprovar a reforma da Previdência, porque o Brasil está em crise, o Brasil está quebrado e o Brasil precisa entrar nos eixos e essa reforma é necessária. Ou seja, tem muito da questão da retórica para poder justificar os interesses, né? Porque não vai chegar assim e falar abertamente, eu vou votar uma medida para poder prejudicar você. Você precisa fazer com que o oprimido compre o discurso do opressor. Esse jogo, inclusive, de retórica que o governo Bolsonaro utiliza muito, de defender os interesses da nação, de defender os interesses da nação, de colocar o Brasil no eixo e essa papagaiada toda que o governo fala, é muito visando esse sentido. Perfeitamente. Nessa questão, pegando, né, a gente poderia falar de qualquer um dos últimos governos, aqui no caso brasileiro, mas, né, peguemos o atual como exemplo mais claro, né? E como trabalhar o discurso contrário, né? Como trabalhar com justamente vamos chamar assim, os oprimidos, né? Para eles desacreditarem, descomprarem esse discurso dominante, né? Porque, na verdade, sai governo, entra governo, por mais que haja tentativas, mas a gente nunca vê os finalmente, né, digamos assim. Eu acho que para fazer com que os indivíduos não comprem o discurso da classe dominante, você precisa fazer o trabalho de base, você precisa estar onde o indivíduo está, você precisa conversar com que com o indivíduo, para você com que o indivíduo avance na consciência, você tem que fazer experiências reais com esse indivíduo para poder mostrar que, por exemplo, de que o governo que ele apoia, o Bolsonaro que ele apoia, que ele idolatra tanto, não está no lado dele, entendeu? Isso é isso que acontece na luta de classes concretamente. Inclusive esse é um debate que tem que se fazer, porque infelizmente parte da esquerda está cometendo um erro que eu, digamos assim, absurdo, que para dizer bem feito aos trabalhadores dos Correios, porque o Paulo Guedes quer privatizar os Correios, porque supostamente os trabalhadores do Correio apoiaram o governo do Bolsonaro, então na lógica desse setor de esquerda tem que fazer arminha para poder passar. Sendo que, na verdade, isso é um absurdo que faz coro, inclusive, com o governo do Bolsonaro, né? Porque, tipo, tudo que o governo quer é que os trabalhadores correios não se tenham apoio nessa guerra que os trabalhadores estão travando. E por que isso e outro ponto que isso é absurdo? Porque assim, não existiu nenhum trabalho de base, não existiu nenhuma experiência que fizesse com que o trabalhador avançasse. Não existiu nenhum trabalho de politização. As experiências que os trabalhadores dos Correios tiveram, por sua vez, foram um histórico de traição atrás de traição. Você tem cenas de confronto, inclusive eu já pude presenciar uma delas na Praça da Sé, que
que os trabalhadores tiveram que confrontar o sindicato, porque o sindicato resolveu fazer o acordão por trás em vez de levar uma luta até o final, em vez de estar junto com as demandas dos trabalhadores. Isso desmoraliza a classe, né? Então, alguém que não, digamos assim, que não seja engajado, que não esteja na vanguarda, né? Isso desmoraliza. Aí uma pessoa desmoralizada compra um discurso, compra o discurso do Bolsonaro mais fácil, né? Pode seguir. Perfeitamente. Bom, acredito que fazer uma aqueles que acompanharão depois, seja. E lembrando, né, como os amigos, né, lembrando que além das nossas páginas, também vai estar compartilhado na página Mesa de Debate. Exatamente. Criada por mim e pelo Guilherme, né? Opa, vai estar aí no Mesa de Debate. A Rádio Estadão Vale. Esse aqui vai estar na Rádio Estadão Vale daqui a pouco, né? Depois de concluído. Então, quem quiser ou rever por lá. E antes da gente concluir, né? Já abri aí também aí pro Guilherme. A gente acabou não fazendo no começo, né? Embora tenhamos citado também live, uma nota de repúdio, né? Da nossa parte ao encher de porrada do presidente Jair Bolsonaro ao repórter do jornal O Globo, por ter feito um questionamento que, não digo a nação brasileira, mas muitos brasileiros querem democraticamente saber, né? A questão aí do misterioso cheque na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, e no dia seguinte, né, o fato dele ter novamente atacado a imprensa, grosso modo, chamando a turma aí de bundões, ou qualquer coisa que o valha. E passo a palavra aí para o Guilherme novamente. Nesse ponto também repudiar também você pôr com repúdio, e também dizer também assim, por que o governo do Bolsonaro tem tanto medo que se discuta certas coisas? Porque se fosse porque minimamente, se o governo do Bolsonaro não tivesse um nome sujo, por como está se mostrando que tem, ele faria questão de esclarecer, mas esclarecer através de verdades e não um discurso retórico parado que o governo Bolsonaro sempre faz. Né? Então, por que o governo Bolsonaro precisa ser tão agressivo? Então, alguma coisa deve ter aí, né? Porque é o famoso ditado: quem não deve, não teme; quem deve, teme, né? E isso parece ser medo, e a gente sabe, né, que esse envolvimento que o governo do Bolsonaro tem com Queiroz pode levar à questão das milícias, e as milícias, inclusive, que mataram Marielle Franco, né?
Então, ou seja, será qual o porquê do tanto de medo, né? É uma questão importante de se questionar. E isso, se você me permite, André, eu queria também citar que uma medida absurda, principalmente quando a gente se trata em termos de pandemia do, Uhum. do João Dória, que quer fazer uma PL que quer cortar um bom investimento das universidades que vai afetar pesquisa, vai afetar a bolsa de aluno, vai complicar mais a vida do aluno bolsista das universidades estaduais. Isso é um absurdo, né? Porque no momento onde que a ciência se mostra tão importante, os governos cortarem investimento da ciência é algo que a gente tem que também colocar nosso repúdio e se solidarizar com os estudantes que possivelmente organizarem as lutas e dizer que a gente está à disposição para prestar apoio ativo. É bem lembrado, porque fala tanto em apoiar a ciência, né? Que a ciência é a grande mãe nesse momento de dúvidas e de busca por soluções contra o vírus, né? Contra a pandemia. Realmente soa estranho o porquê desse corte, né? Aí por parte do governo Dória, né, contra a ciência e instituições de ensino. Então, basicamente é isso. Acho que agora a gente pode fechar. Perfeitamente. Tá aí, então, as nossas colocações, né? Agradeço, Guilherme, novamente sua participação. Agradeço aí a participação de todos os demais. Já passamos aí o beabá, né? O caminho para vocês verem, né? Em outras oportunidades aqui os nossos debates, as nossas lives. Lembrando que tem muito mais material no Mesa de Debates, né? Procurem aí a página depois, a gente pode disponibilizar também para facilitar, mas basicamente é lá que vocês vão encontrar. Novamente, Guilherme, obrigado. Opa, pode falar. Eu acho que a gente tem que falar que sexta-feira a gente vai refazer uma live com o professor Edson Sampaio, que vai ter um conteúdo bastante interessante, bastante legal. E segunda-feira, readequando os horários meu e os horários do André, a gente vai fazer uma live para discutir Covid com duas médicas, a Ana Carolina e a Tânia Bom Tempo, inclusive a mãe do André. Uma biomédica, exatamente. Perfeitamente. Dado aí, então, o recado. Um abraço a todos e vamos nessa, né? Finalizando, então. Abraço e até a próxima. Até a próxima.